Hoje é dia de comemorar muito porque veio aí mais uma novelinha turca no catálogo da HBO Max, dublada em português pra gente maratonar. Então imagina aí uma história que começa com feridas profundas, segredos e uma pergunta simples, mas muito poderosa. O que acontece quando duas pessoas completamente opostas se encontram e precisam aprender a confiar uma na outra? É exatamente isso que a novela turca Çok Seversin e na HBO Max veio com o título Se o Destino Quiser. Um romance que mistura drama, comédia e tudo num combo só. E que agora está disponível na HBO Max Brasil, pronta para conquistar os corações de quem ama produções turcas cheias de emoção e uma química irresistível. E, gente, olha só a novidade incrível. O YouTube lançou o YouTube Shopping e agora aqui no canal tem a aba Lojas. É só olhar ali na página inicial do meu canal que você vai encontrar. Lá eu preparei uma seleção super especial com tudo que vai deixar suas maratonas ainda mais incríveis. Capinha de celular, canecas inspiradas nos personagens turcos, almofadas lindas, acessórios das novelas, luminárias, decoração, copo de chá turco, aquele que a gente sonha em ter, e muitos achadinhos inspirados na Turquia. E não para por aí, também tem eletrônicos, tablets, fone de ouvido, perfume, batom, hidratante, tudo que eu uso de beleza e autocuidado para te inspirar a assistir suas maratonas e ficar ainda mais linda. E na descrição de cada vídeo você encontra todos esses produtos para facilitar a sua vida, então corre lá, dá uma olhadinha e não esqueça de sempre conferir aqui no YouTube, porque no meu canal eu vou colocar novidades o tempo todo, ofertas, achadinhos e itens incríveis que eu escolho a dedo com muito carinho para vocês. E também tem o meu e-book com frases de novelas turcas que todo fã precisa saber. Link na descrição e também no comentário fixado. Aprenda turco assistindo suas novelas favoritas. Cada compra feita pelos meus links, você ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. A trama acompanha o Ateş, interpretado pelo carismático e lindíssimo Kerem Bürsin, o mesmo galã que encantou o mundo em Será Isso Amor, que foi sucesso mundial com a Hande Erçel. Aqui, o Kerem, ele surge num papel muito mais maduro, intenso e cheio de camadas. Ateş é um homem que perdeu a mãe ainda muito jovem, ele era criança, e foi enviado para um internato e cresceu longe da sua família. Esse abandono transformou ele em alguém muito racional, desconfiado e incapaz de se apegar verdadeiramente a qualquer pessoa. Ele construiu então a sua vida lá no exterior, morando na Espanha, e ele se tornou um empresário de sucesso, mas emocionalmente continua preso a um passado de dor e isolamento profundo. Do outro lado da história, a gente vai conhecer a Leila. Ela é vivida pela talentosa Hafsa Nur, que dá a vida a uma personagem vibrante, divertida e com um coração gigante. Ela é lindíssima também. Mesmo que a vida tenha feito dela uma sobrevivente, a Leila nasceu sem família, sem amor, e precisou aprender a se virar desde cedo. Então, para sobreviver, ela começou a aplicar pequenos golpes, enganando pessoas com o seu carisma, beleza e improviso. Só que por trás dessa mulher esperta existe uma alma muito carente, que sonha em ter uma família, um lar de verdade. Parece que a família dela sumiu e ela não sabe onde tá, mas ela tem a esperança de que um cara que tá no hospital, ela até vai visitar ele, ela espera ele acordar para contar para ela onde que tá a sua verdadeira família. E ela até fala que ele é a última esperança dela de encontrar sua mãe. Eu fiquei bem curiosa para saber sobre o passado dela e a família. O que será que essa mulher está escondendo? O destino desses dois mundos tão diferentes se cruza quando o pai do Ateş morre e ele é obrigado a voltar para a Turquia. Lá ele precisa lidar com a herança, os negócios da família e principalmente com os seus irmãos pequenos que ficaram sob a sua responsabilidade após a morte do pai. Ele nunca quis essa vida, mas o destino, esperto como sempre, coloca em seu caminho justamente a Leila, uma mulher que jamais ele imaginaria conhecer. Conhecemos a Leila em meio a uma de suas trapaças. Ela se envolve em um casamento falso, foge do cara na noite de núpcias e conhece o Ateş no hotel que ele comprou para se hospedar toda vez que vai para a Turquia. Aí dá para ver o tanto que o Ateş é rico, influente e poderoso. O encontro foi inesperado. No elevador,
quando ela tá fugindo do noivo, ela encontra os pais do noivo no elevador, então ela dá um abraço no Atesh, como se ela tivesse de casal ali com ele, sem nem conhecer o cara. Tudo isso para fugir dos pais do noivo. E mal sabia ela que a partir daí, ela nunca mais sairia da vida do Atesh, porque ela acaba envolvida com a família dele e, de forma inesperada, ela é contratada para cuidar dos irmãos do empresário. Porque, mais uma vez, ela finge ser alguém que não é. O Atesh, ele é obrigado a voltar para casa que ele viveu na infância com a sua mãe. Depois de muitos anos fora, ele fugiu do passado, mas ele foi obrigado a confrontar seus traumas e os segredos dessa família. Ele recebe uma carta do pai falando toda a verdade para ele sobre a morte da sua mãe. Então ele fica agora com a responsabilidade de cuidar da empresa, dos irmãos. Só assim ele conseguiria receber a herança que foi herdado para ele. Então ele tem que cuidar de seus irmãos, então ele descobre que o pai traiu a mãe dele. E por isso ele deixa a empresa toda para ele, porque era o que a mãe dele merecia. E em busca de um perdão, ele deixa essa responsabilidade para ele. E dá a ele o dever de cuidar dos seus irmãos para que assim ele consiga ter uma família que ele nunca conseguiu dar para ele. Então, agora por puro acaso ou por puro destino, Atesh e Leila se encontram na mansão porque ele foi lá cuidar dos irmãos e a Leila entrou por acaso para ser babá daquelas crianças. E o início de uma convivência cheia de segredos, provocações e sentimentos reprimidos. Ela entra em casa como alguém que finge ser outra pessoa, mas o que ela menos esperava era encontrar o Atesh, o cara que ela conheceu de repente lá naquele elevador e que é cheio de marra. Agora ela se vê presa em uma casa, vivendo uma vida de mentira. Até o Atesh receber a carta, ele não queria a responsabilidade da empresa, muito menos de cuidar dos irmãos. Mas após ele ler a carta do pai e o desejo da mãe, que seria ele dentro da empresa, ele volta para a empresa bem na hora que o irmão dele está lá sendo nomeado para líder, para presidente da empresa. E então o Atesh fala para ele agora que ele vai assumir a responsabilidade da empresa e que agora ele veio para ficar. A partir daí, se o destino quiser, começa a se desenrolar. Porque o Atesh, ele precisa aprender a confiar e Leila precisa aprender a ser verdadeira. E agora, assumir a presidência da empresa e ser líder daquela empresa com uma família complicada e ainda ser o tutor daquelas crianças vai ser muito difícil para ele. A história toda vai se desenrolar nisso aí. E enquanto isso, o amor deles começa a nascer. Um amor que surge das diferenças, das dores e das pequenas brechas de vulnerabilidade que eles deixam escapar. O grande charme dessa novela está na construção dessa relação dos dois. O roteiro não vai entregar um romance de forma fácil. Tudo vai acontecer bem aos poucos, com olhares, silêncios e aqueles diálogos que revelam o quanto os dois foram machucados pela vida. O Atesh, acostumado a controlar tudo e todos, ele se vê perdido diante da espontaneidade de Leila. E agora, tendo que cuidar de tudo sozinho, e ela que sempre viveu de mentiras, se vê pela primeira vez desejando ser verdadeira. Mas será que ela vai poder fazer isso? Será que ela vai conseguir? Tô bem curiosa para ver como essa história vai se desenrolar. Os personagens secundários também têm papéis marcantes na história. Os irmãos pequenos de Atesh são adoráveis, umas crianças lindíssimas e super talentosas. Eles trazem leveza à trama. Eles são o elo que conecta os protagonistas e despertam neles um senso de família que ambos nunca tiveram. Tem também os empregados da mansão, os parceiros de trabalho, e cada um deles contribui para mostrar como o universo de Atesh é cheio de aparências e máscaras. Algo que Leila começa a desmanchar com a sua presença vibrante e imprevisível. Tem a família do Atesh, que ele sempre fugiu deles e agora eles estão envolvidos nessa história, porque todos ali, exceto as crianças, claro, que são as peças mais frágeis disso tudo, eles querem todo o dinheiro que o pai do Atesh deixou para ele, mas ele só deixou pro Atesh e a família não aceita. Então, provavelmente vão fazer a vida dele bem difícil dentro dessa mansão.
porque o Umut, o irmão do Atesh, queria ter ficado no comando da empresa, mas o pai não deixou para ele, deixou para o Atesh. Então teremos uma rivalidade entre os irmãos. E tem também a tia do Atesh, que parece que vai ser uma pedra no sapato dele. Gananciosa, quer ter direito à herança, mas nada foi deixado para ela. Então ela se revolta com a situação toda e promete causar muitas reviravoltas nessa história. A série é visualmente linda. As locações, o figurino, a trilha sonora tem aquela atmosfera romântica moderna, tem uma mistura de luxo, simplicidade, que reflete perfeitamente os dois mundos que se chocam. As cenas entre Atesh e Leila são carregadas de tensão emocional, mas também de humor e muita química. Kerem Bürsin e a Hafsa Nur têm uma química impressionante. E é isso um dos maiores motivos para assistir essa nova série turca de 2023 que acabou de ser lançada na Max. Outro detalhe é o desenvolvimento pessoal dos protagonistas. O Atesh, ele passa de um homem frio, cético e distante para aquele cara que se redescobre e que faz ele sentir o que é amar de verdade, o que é cuidar de outra pessoa e também ser cuidado. Já a Leila, ela passa de uma sobrevivente que vive de golpes, enganos, mentiras, para uma mulher que entende que só a verdade e o amor podem libertá-la do passado. Vai ser bem legal acompanhar a jornada desses dois. Me conta aí se você já assistiu essa história, se tá curioso para ver e se vai assistir, conta aí para mim que eu quero saber. Se o destino quiser, também fala sobre família, segundas chances e sobre o que realmente importa, a vida. A relação entre Atesh e os irmãos traz momentos emocionantes e mostra como o amor pode surgir das conexões mais inesperadas. As crianças que estavam revoltadas por perder a família, não queriam conviver com o irmão, aos poucos ele se torna um verdadeiro protetor, não só para os irmãos, mas também para Leila, que por tanto tempo viveu sem ninguém para cuidar dela. Conforme a história avança, segredos do passado começam a vir à tona, Leila precisa lidar com medo de ser descoberta e com a culpa de ter entrado na vida do Atesh de forma enganosa. Atesh é obrigado a confrontar seus traumas e aprender que amar exige vulnerabilidade. Esses momentos fazem com que a gente mergulhe de cabeça na história, torcendo, sofrendo e se emocionando com cada reviravolta. E claro, como toda boa novela turca, não faltam cenas de tirar o fôlego. Aqueles diálogos intensos, olhares demorados, discussões que terminam em confissões de amor e as atuações que testam o coração de quem assiste. A direção é impecável, o ritmo é super envolvente e cada episódio termina deixando aquele gostinho de preciso ver o próximo episódio agora. Além de tudo, se o destino quiser, entrega uma mensagem super poderosa. O amor verdadeiro não é sobre perfeição, mas é sobre aceitar as imperfeições do outro. É sobre aprender a confiar mesmo quando o passado ensina a gente a desconfiar de tudo. Sobre entender que às vezes o destino nos coloca diante de pessoas que espalham nossas feridas para que juntos possamos curá-las. O desfecho da história é bem emocionante, traz um fechamento bonito para a vida dos personagens. Sem dar muitos spoilers, dá para dizer que é um final que recompensa quem acompanhou a jornada de Atesh e Leila desde o início. Se você ama novelas turcas com boas atuações, fotografia impecável, humor leve, aquele romance verdadeiro que a gente ama, que só a novelinha turca entrega pra gente, Se o Destino Quiser é uma joia rara que você precisa assistir e aproveitar lá na Max, aproveitar que tá dublada. É aquelas séries que te faz rir, chorar, se apaixonar e tudo ao mesmo tempo e que fica na memória por muito, muito tempo. E o melhor de tudo é que ela está disponível agora na HBO Max, dublada em português, com episódios sendo lançados toda segunda-feira no catálogo. Hoje, na data desse vídeo, já tem 10 episódios lá para você assistir com excelente qualidade de imagem e áudio em português. Uma ótima oportunidade para quem quer mergulhar nessa história intensa e apaixonante, repleta de recomeços, perdão e muito amor. Essa é uma história de 2023. É uma série bem curtinha com apenas 13 capítulos, que na versão dublada está sendo dividida para episódios de 45 minutos. Então provavelmente vai dar mais um pouquinho de 13
Vamos ver quantos capítulos a Max vai trazer pra gente. E, gente, ela não teve uma boa audiência na Turquia, por isso ela teve que terminar cedo na época. Na época, ela não foi uma história ruim, nem nada disso. O que acontece? Foi porque o Kerem tem um público muito fiel com a Hande. Então, na época, há boatos que o público não aceitou muito bem a atriz principal, por isso boicotaram a série, fazendo ela terminar cedo demais. Sabe aquela rixa de rivalidade feminina? Pois é, há boatos que teve isso, por isso a série foi cancelada. Mas ela teve um final bem satisfatório e ela terminou cedo por baixa audiência. Mas ainda assim vale a pena você assistir porque teve um final e foi um final sim satisfatório para quem estava curtindo a história. Então prepare a pipoca, se ajeita aí no sofá, mergulha nessa história que vai te lembrar que mesmo depois de tudo, vale a pena acreditar no amor. Me conta aí se você já assistiu essa série, se ficou com vontade de ver. Conta aí pra mim qual foi sua cena favorita e se você vai começar a assistir agora na HBO Max, conta tudo aí pra mim que eu quero saber. Se você quer acompanhar essa série aqui no canal, deixa aí seu comentário. Quem sabe eu posso trazer o resumo pra gente acompanhar juntos. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar essa dica com seus amigos, se inscrever no canal, seja membro, ativa o sininho das notificações aí para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo das novelas. A gente está acompanhando outras novelas turcas também, confere aí a playlist no canal se alguma novela te interessa. Assista também outras dicas que vou deixar aqui no card de informações e também no comentário fixado para você conhecer outras histórias. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!